Eu sou Vânia Hungria, sou professora da Santa Casa de São Paulo e hoje vamos conversar então sobre o free light em amiloidose de cadeia leve. A ideia nesse módulo, vocês já tiveram as apresentações de o que é o free light no mieloma múltiplo, o free light no amiloidose, e hoje eu vou apresentar um caso clínico para vocês de amiloidose e para mostrar, na verdade, na prática, como nós temos utilizado esse exame na prática clínica. Bom, neste caso clínico, então, um paciente de 59 anos, masculino, um paciente com fraqueza ao ano, que, como vocês sabem, o quadro de fraqueza chama muito atenção nos pacientes com diagnóstico de amiloidose. Um edema nos membros inferiores também há 1 ano. E nos últimos 6 meses, esse paciente queixava de um aumento da língua. Bom, na investigação, apresentava um hemograma, não apresentava anemia, com 13 gramas por decilitro, uma creatinina normal, e eletroforese de proteína sérica e urinária com ausência do componente monoclonal, imunofixação de proteína sérica e urinária e ausência de componente monoclonal. E o exame do free light desse paciente, então, aí sim, tinha um aumento da relação kappa e lambda com um valor de 28,44. Então, eu quero chamar a atenção aqui, como vocês já assistiram o módulo de amiloidose, que normalmente esses pacientes têm uma queixa por um período longo de tempo, porque muitas vezes é muito difícil, inclusive, de se pensar no diagnóstico, se fazer o diagnóstico. E como se trata de amiloidose sistêmica de cadeia leve, é muito importante encontrar o componente monoclonal até para se fazer a suspeita desse diagnóstico. Como vocês sabem, na amiloidose, a quantidade desse componente monoclonal, ela normalmente não é muito alta. Então, nós precisamos de exames muito sensíveis, muitas vezes, para poder identificar. Então, aqui a gente já mostra que nós não conseguimos identificar, então, um componente monoclonal na eletroforese, não conseguimos encontrar na imunofixação, mas conseguimos, com o free light, que é um exame extremamente sensível, identificar. Também gostaria de lembrá-los, já foi apresentado isso anteriormente, que este free light que nós estamos falando aqui, ele utiliza um anticorpo policlonal na avaliação desse exame, esse dado é extremamente importante, e foi com esse exame, com este free light, que foi realmente validado a maioria das investigações dos pacientes com amiloidose. Então, aqui, um paciente foi realizado a biópsia da medula óssea, encontrado então 10% de plasmócitos. Nós sabemos que na amiloidose temos aumento de plasmócito, mas normalmente esse aumento de plasmócito é muito difícil ser acima de 10%, normalmente há uma quantidade pequena, é aumentada, mas pequena. E realizada a biópsia da língua. Nessa biópsia da língua, então, foi identificado, foi feito o diagnóstico de amiloidose nessa biópsia de língua. Então, a conclusão de diagnóstico, esse paciente, então, apresenta uma amiloidose sistêmica de cadeia leve kappa, esse é o diagnóstico. Na conduta para esse paciente, nós vamos discutir mais à frente, e queria lembrá-los que as cadeias leves livres, elas estão elevadas em 90 a 95% dos pacientes com diagnóstico de amiloidose. E essa relação kappa e lambda alterada em 90% dos pacientes. Com relação, então, à conduta e o tratamento desse paciente,
Na amiloidose são várias possibilidades terapêuticas também, só que é muito importante para a decisão do tratamento a avaliação dos biomarcadores cardíacos. Por quê? Porque isso determina o risco desses pacientes ao tratamento também. São fatores prognósticos, mas que também indicam o risco ao tratamento. Então, o paciente apresentava biomarcadores cardíacos normais, indicando então um baixo risco para o transplante autólogo da medula óssea. Esse paciente recebeu como indução a combinação de drogas bortezomib, ciclofosfamida e dexametasona, seguido de altas doses de melfalando, que é o transplante autólogo de medula óssea. Qual foi então a resposta ao tratamento? Falando da resposta clínica ao tratamento, o paciente então apresentou uma melhora importante da fraqueza, uma melhora importante do edema de membros inferiores, inclusive com diminuição da língua. Ele tinha dificuldade para deglutição, dificuldade para fala, e após o tratamento o paciente melhorou muito desses sintomas. E com relação aos exames laboratoriais após 60 dias do transplante, ele apresentou então uma normalização da razão kappa e lambda com free light de 1,46. Como vocês sabem, o valor normal é de 0,26 a 1,65 e segue normal por 3 anos. Então, o exemplo aqui é para mostrar que, veja, para avaliação desse paciente, nós tínhamos poucos marcadores para conseguir o acompanhamento desse paciente, então tivemos que nos basear muito realmente no exame que a gente tinha alterado, que era o free light. E que eu gostaria de relembrar aqui, já apresentado no módulo anterior, que nos novos critérios para a resposta ao tratamento dos pacientes com amiloidose, nós devemos considerar, esses critérios são validados, já são validados e nessa publicação aqui do professor Palladini, a gente leva em consideração os biomarcadores cardíacos, como vocês podem olhar aqui à nossa direita, os valores de NT para BNP, vamos ter pacientes com diferentes riscos, a resposta cardíaca depende da redução do NT para BNP, mas hoje vamos nos prender mais à questão do free light. Vejam, hoje o critério de resposta ao tratamento, baseando-se no free light, nós encontramos então uma estratificação com prognósticos diferentes. Vocês vejam aqui uma diferença de prognóstico de sobrevida dos pacientes conforme remissão completa, remissão parcial muito boa, remissão parcial ou quando não há resposta. O que a gente considera então a remissão completa? Quando tiver uma imunofixação negativa no sangue e urina e a relação da cadeia leve kappa e lambda normal. Remissão parcial muito boa. Nós consideramos a remissão parcial muito boa quando a diferença da cadeia comprometida menos a cadeia não comprometida for inferior a 40. O que seria a remissão parcial? Quando essa diferença da cadeia leve livre diminuir mais ou igual a 50%. Então vejam, o exame free light vem contribuindo muito nessas investigações. Um dado muito importante é que, mais uma vez eu gostaria de dizer que, embora existam outros exames para avaliar a cadeia leve livre, o exame que foi utilizado para a avaliação desses critérios diagnósticos foi o free light, que utiliza esse anticorpo policlonal. Nós não estamos autorizados, não é possível utilizarmos outro teste para avaliar o critério de resposta ao tratamento que não seja o free light que está validado para essa avaliação. Então, eu acho que o free light ele é fundamental para o diagnóstico dos pacientes com amiloidose. Vejam que nesse caso nós não tivemos outros exames positivos, mas sim
O Freelite foi que nos ajudou ao diagnóstico, lógico que complementado depois com biópsia, e o segmento dos pacientes é o marcador que nós temos para esse paciente para seguir o acompanhamento, no caso desse paciente com uma amiloidose de cadeia leve, e no caso desse paciente é uma amiloidose de cadeia leve CAP.